Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre o renascimento cultural na Península Itálica. O movimento renascentista teve suas primeiras e mais fortes manifestações na Península Itálica, por uma série de razões. A primeira delas, as cidades italianas eram centros comerciais urbanos com maior circulação de pessoas e onde a mentalidade burguesa aparecia de forma mais evidente. O segundo ponto era que a Itália fora palco do Império Romano e, portanto, era uma herança viva do passado clássico greco-romano, por seus monumentos e documentos preservados. O terceiro ponto, a Península Itálica naquele momento era a porta de entrada da Europa, recebendo não só as mercadorias do Oriente, como também todas as suas influências culturais. Costuma-se dividir o Renascimento italiano em três fases: o Trecento, durante o século XIV, Quatrocento, durante o século XV e Cinquecento, durante o século XVI. As primeiras manifestações do Renascimento italiano ocorreram na literatura, meio pelo qual os primeiros humanistas puderam expressar suas ideias e convicções. A obra literária renascentista, considerada precursora de todo o movimento, foi a Divina Comédia, de Dante Alighieri, em que o autor, além de substituir o latim pelo dialeto toscano, fez numerosas citações de autores da cultura greco-romana. No Trecento, que foi de 1301 até o ano 1400, dois autores destacaram-se: Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio. Francesco Petrarca, conhecido como pai do humanismo, dedicou-se à pesquisa e à preservação de antigos manuscritos da cultura greco-romana. Giovanni Boccaccio escreveu Decameron, um conjunto de narrativas em prosa que expressam a crise de valores da época. No século XVI, portanto no Cinquecento, a literatura italiana ganhou novo impulso com as obras Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, e Jerusalém Libertada, de Torquato Tasso. Porém, o grande nome da literatura do período foi Nicolau Maquiavel, autor de Um Príncipe, obra que, realizando um verdadeiro estudo de ciência política, defendia a organização de um Estado forte e centralizado, fora das influências da Igreja. Na pintura, o Renascimento italiano apresentou novas características e tendências. A visão em perspectiva, utilizando princípios da matemática e geometria, o uso do claro-escuro como jogo de contrastes e a aplicação do realismo para representar a figura humana no mundo, entendida como a obra mais perfeita de Deus na Terra. As primeiras manifestações do espírito renascentista na pintura são de autoria de Giotto, considerado um pré-renascentista, discípulo de Cimabue. Giotto era um naturalista que buscava transportar a vida para as suas obras, como em São Francisco, pregando aos pássaros e a crucificação. No 400, entre 1401 e 1500, houve a introdução da tela e do uso de tintas a óleo. Nesse período surgiu um grande número de artistas, e Florença foi o grande centro de produção artística, com o patrocínio da família Médici. Masaccio, ainda que tenha morrido com 27 anos, deixou obras que exerceram profunda influência. E Sandro Botticelli se destacou por sua delicadeza e pela temática pagã em seus quadros, como em A Alegoria da Primavera e O Nascimento de Vênus. Foi também nesse período que a Península Itálica conheceu um dos maiores pintores renascentistas, Leonardo da Vinci. Procurando realizar plenamente o ideal humanista, ele foi arquiteto, mecânico, urbanista, químico, biólogo, escritor, físico e anatomista, além de inventor, lançando os princípios da hidráulica, da aviação e da balística. Leonardo da Vinci produziu inúmeras obras de pintura em que transparecem ideais renascentistas. Já no Cinquecento, entre 1501 e 1600, a pintura italiana contou com outros dois grandes artistas, Michelangelo Buonarroti e Rafael Sanzio. Também escultor, Michelangelo
considerava a escultura a arte por excelência e por ela tentou sempre obter vida, pensamento e sentimento de um bloco de pedra. Suas principais esculturas eram encomendadas para a decoração de túmulos e obras arquitetônicas, destacando-se Davi, Moisés e Pietà. Na arquitetura renascentista, as obras italianas demonstravam a busca constante da regularidade, do equilíbrio e da harmonia, além de transparecer a simetria e perfeição do corpo humano, assim como a intensa utilização de cúpulas, arcos e colunas. Destacaram-se Brunelleschi com a Catedral de Florença, Bramante com a Basílica de São Pedro e Michelangelo, responsável pela cúpula dessa mesma basílica.